Tá bom? Então, vem comigo, vamos dar prosseguimento e a partir de agora eu quero a sua atenção ainda mais, vamos dizer, sua atenção redobrada. Por quê? Porque agora a gente vai entrar no conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. O conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, é nesse conjunto que nós estudamos, além dos números inteiros, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 0, 1, 2, 3, além de estudar os números inteiros, nós também vamos estudar os chamados, as chamadas frações, os números decimais. Então, todo aquele problema de continha, quando você pega a calculadora lá, é aqui que a gente vai resolver esse problema. E também as dízimas periódicas. Tá bom? Caramba, Felipe, até as dízimas? Sim, dízima periódica, nós vamos falar mais na frente, ela também é um número racional, tá bom? Então, vem comigo, vamos embora. Definição. O que é um número racional? Aí eu quero que você grave. Um número racional é todo número que eu consigo colocar na forma de fração. Essa é a definição. Resumindo, um número racional que é representado pela letra Q é todo número que eu consigo colocar na forma de fração. Então, por exemplo, o 8. O 8, ele é um número natural? É, nós já vimos. Ele é um número inteiro? É, porque todo número natural é um número inteiro. Ele é um número racional? Aí eu paro e penso. O 8, eu consigo escrever ele na forma de uma fração? Consigo. É só pegar 8 sobre 1. Porque 8 sobre 1 nada mais é do que 8. Então, se eu consigo pegar um número e colocar na forma de uma fração, se eu consigo fazer isso, lembrando que fração nada mais é do que uma divisão, então, se eu consigo fazer isso, esse número é um número racional, tá bom? Essa é a definição de um número racional. E o que é interessante observar é que na hora que você coloca na forma de uma fração, o numerador vai ser um número inteiro, e o denominador também vai ser um número inteiro. O 8 é um número inteiro, o 1 é um número inteiro. Quando eu pego uma fração que em cima e embaixo é um número inteiro, então eu tenho um número racional, tá bom? Olha que interessante. Z asterisco. Lembra desse asterisco? Asterisco significa que é um número inteiro excluindo zero. Aí eu agora quero te mostrar o porquê. Na matemática, a parte de baixo de uma fração, ela nunca pode ser zero. Felipe, por quê? Olha só. A parte de cima, ela pode ser zero? Vamos ver. 0 sobre 5. 0 dá para dividir por 5? Vem comigo. 0 dividido por 5. Eu vou pensar, qual é o número que multiplicado por 5 dá 0? É o próprio 0. 0 vezes 5 é 0. Percebeu? Então, quando a parte de cima, o chamado numerador, é aquele número lá de cima, ele for 0, significa que o resultado vai dar 0. Quando o numerador é 0, significa que o resultado vai dar 0. Agora, o denominador, a parte de baixo, exemplo, 5 sobre 0. Quando eu tenho 5 sobre 0, eu tenho 5 dividido por 0. Não é isso? 5 dividido por 0. Opa, cadê? 5 dividido por 0. Quem é o número que multiplicado por 0 dá 5? Nenhum, não existe.
Não tem nenhum número que multiplicado por zero dá 5. Não tem nenhum número que multiplicado por zero dá 3. Percebe? Por isso que a parte de baixo nunca pode ser zero. E qual é a representação que nós vimos que exclui o zero? É esse asterisco aqui. Tá ok? Então, em suma, o que você tem que saber? Bom, número racional é uma fração e uma fração nunca pode ter zero no denominador. Ponto. É isso que você tem que saber. Beleza? Show? Show. Atenção, toda fração representa uma divisão. Foi o que nós já falamos. Inclusive, o 8 eu poderia representar por outras frações. Por exemplo, 16 sobre 2. 16 sobre 2 é 16 dividido por 2. Não dá 8? Dá. Então, eu consigo escrever o 8 através dessa fração aqui. Tá ok? Então, se eu consigo colocar ele na forma de uma fração, ele é um número racional. Tá ok? Vamos lembrar de fraçãozinha rapidinho? O que significa uma fração 3/5? 3/5 significa que eu tenho um total de 5, lembra disso? A tia Loló, a tia Teteca lá da escola, ela fazia uma pizza, lembra? Ela pegava assim a pizza, ó, dividia a pizza aqui, ó, em algumas partes, né? Por exemplo, assim, colocar assim. Aí ela pintava uma parte, vamos colocar aqui, pintar 4 partes. Qual é a fração que representa essa pizza? Essa pizza está dividida em 6 partes e eu pintei 4. Então, é 4/6, não é isso? 3/5, o denominador é 5. Então, eu tenho um total de 5 partes. Ó, eu tenho um total de 5 partes e eu pintei 3. Sabe o que é interessante? Você fala assim, Felipe, poxa, isso aqui é muito básico, eu lembro. Mas vai chegar na hora de uma questão que o enunciado vai fazer assim, ó. Eu fiz 3/5 de uma tarefa em um dia. Qual a fração que representa o que ainda falta fazer? Na hora que você vê essa representação, fica mais claro. Se eu já fiz, deixa eu pegar uma borracha aqui. Se eu já fiz 3/5, pensa um pouquinho comigo. Ó, se eu já fiz 3/5, eu fiz 3 de um total de 5. Então, quanto falta fazer? Falta fazer 2 de um total de 5. Tá bom? Falta 2/5. Então, essa representação gráfica, a gente coloca isso através de um gráfico ali, fica mais fácil de você visualizar. Tá bom? Beleza. Observação. Todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, com denominador 1. Exemplo, 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. 10 é a mesma coisa que 10 sobre 1. Então, todo número inteiro, eu consigo escrever ele na forma de fração, com denominador 1. Eu consigo escrever até de outras maneiras, tá? Não tem problema. Mas com denominador 1 é ainda mais fácil. Se eu consigo colocar na forma de fração, então ele é um número racional. Então peraí. Eu sabia que todo número natural é um número inteiro. E eu agora acabei de descobrir que todo número inteiro é um número racional. Então, pensa comigo. Vamos pegar, por exemplo, o número 3. O número 3, ele é um número natural. Então, o 3, ele pertence ao conjunto dos naturais. Mas, como ele é natural, todo número natural é inteiro. Então, o 3, ele também é um número inteiro. E o 3 também é um número racional. Percebeu? Agora, se eu pego menos 4, o menos 4 é um número natural? Não, porque o natural é 0, 1, 2, 3.
Agora, o menos 4, que eu vou pegar aqui em preto, o menos 4, ele não pertence ao conjunto dos naturais, mas ele pertence ao conjunto dos números inteiros. E se ele é um número inteiro, ele também vai ser um número racional. Porque eu poderia colocar ele menos 4 sobre 1. Se eu consigo colocar na forma de fração, ele é um número racional. Agora vamos pegar uma fração, por exemplo, 5 sétimos. Na hora que eu pego o 5 e divido por 7, eu acho o número inteiro? Não. Então, o 5 sétimos, ele não pertence ao conjunto dos naturais, ele também não é um número inteiro, porque a divisão não dá exata. Se eu dividir 5 por 7, eu vou achar 0, alguma coisa. Mas ele é um número racional, porque uma fração é um número racional. Então, o 5 sétimos, ele não pertence ao conjunto dos inteiros, mas ele pertence aos racionais. Tudo bem? Então, é assim, um conjunto dentro do outro, um conjunto contido no outro. Então, os naturais está contido no conjunto dos inteiros e os números inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Tá bom? Um dentro do outro. Agora, vamos lá. Vamos lá, que agora vai ficar bacana. Transformando uma fração em um número decimal. Como toda fração é uma divisão, para transformar uma fração em um número decimal, é só a gente dividir o numerador pelo denominador, que encontramos o número decimal correspondente. Então, agora vamos fazer continha. Eu não quero mais você errando continha. Vem comigo. 3/5. O que significa 3/5? 3 dividido por 5. 3 dividido por 5. 3 dá para dividir por 5? Não. O que eu faço quando eu estou dividindo um número menor por um número maior? Lembra? 0, vírgula, e eu coloco um 0 aqui. O processo é 0, vírgula, e eu coloco um 0 lá. Aí isso aqui vai dar 6. Então ficou 0,6. 0,6 é um número decimal exato, tá bom? Por que exato, Felipe? Porque ele não deu uma dízima, ele acabou ali no 6, tá bom? 1/4, eu vou pegar 1 e vou dividir por 4. Vamos lá? Então, 0, e um 0. Aí o que a gente faz agora? 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobra 2. Presta atenção. A partir do momento que você colocou uma vírgula, você já colocou a vírgula, você ganha o direito de sempre acrescentar um 0. Tá bom? Sem precisar mexer lá no quociente. Por quê? Porque você não vai colocar uma outra vírgula. Ah, sobrou 2. O que eu faço agora? Boto mais uma vírgula? Não. Se o número já tem uma vírgula, então é só você acrescentar um 0. Felipe, e se um 0 não fosse suficiente? Aí eu ia acrescentar um 0 lá no quociente, ia colocar um 0 aqui, e aí eu ia acrescentar um segundo 0. Então, acrescentar um 0 é um direito nosso a partir do momento que eu já coloquei a vírgula. Então, coloquei uma vírgula, a partir desse momento eu ganho o direito de sempre acrescentar um 0. Se um 0 não for suficiente, aí eu coloco um 0 lá para que eu ganhe o direito de acrescentar um segundo 0. Tudo bem? Beleza. Mas aqui não foi o caso. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui ficou 5. Então, 0,
25. Agora 7/8. Vem comigo. 7/8. Sem preguiça. Eu prometi que nesse projeto aqui eu ia te pegar pela mão e ia fazer você relembrar tudo da base da matemática, lembra? Então aqui a gente está fazendo isso, relembrando todas essas continhas para que você nunca mais fique com trauma de fazer conta na hora de uma questão, erre uma continha boba, entendeu? Então esse é o objetivo do projeto. Só que aí o que eu encontro muita gente é assim, mas Felipe, vou ficar fazendo continha. Eu falei, poxa, você só vai resgatar a sua base se você, né? A gente fala assim, colocar a sandáliazinha da humildade, né? Chega lá, fazer as continhas, vem junto comigo, vai fazendo a continha junto comigo aí. Vamos lá. 0, e um 0. 70 dá para dividir por 8? Isso dá 8. 8 vezes 8, 64. Sobra 6. Se o número já tem uma vírgula, eu tenho o direito de acrescentar um 0. Tá bom? Aí, 60 por 8, isso vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Tá bom? 7 vezes 8, 56, sobra 4. Eu tenho o direito de acrescentar um 0 sempre, porque eu já coloquei a vírgula. Isso aqui vai dar 5 e não sobra nada. Então, 0,875. Tá bom? Beleza. Agora aqui. 7 dividido por 2. Vamos lá. 7 dividido por 2. Isso aqui vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, sobra 1. Eu boto uma vírgula e um 0. Aí isso aqui vai dar 5. 3,5. Esse aí talvez você fizesse até de cabeça, né? Pensa em dinheiro, tá? Se eu tenho R$7 e divido por 2, isso dá o quê? 3,50. Quando a gente falar melhor, ali na frente do número decimal, explorar mais, eu vou falar para você que 3,5 é a mesma coisa que 3,50. Esse 0 no final, ele não muda nada, tá bom? Então, 3,5 ou 3,50 é a mesma coisa. Então, R$7 dividido por 2 dá 3,50 ou 3,5, porque é a mesma coisa, tá ok? Mas deixa eu apagar esse zerinho aqui. 2/9, isso significa que é o 2 dividido por 9. Aí, olha o que vai acontecer aqui. 0, e bota um 0. 20 por 9 vai dar 2. Dá 18. Sobra 2. Eu boto um 0. Olha o que vai ficar acontecendo aqui. Ó. 0,2222. E, Felipe, 0,2222, isso é o que a gente chama de dízima periódica. Peraí, então o 0,22222, ele pode ser escrito numa fração, 2 sobre 9. Se ele pode ser escrito numa fração, ele é um número racional também. Exatamente. Então, toda dízima periódica, e por que ela é periódica? Porque ela tem um período. Quem é o período dela? É o 2, porque é o 2 que se repete. Percebeu? Então, quando ela não tem um período, vamos falar disso depois, por exemplo, o π. Lembra do π lá da escola? Ele é 3,1415, tal. Ele não tem um período, ele é uma dízima não periódica. Aí, ele não é um número racional. Vamos falar disso depois. Número racional é aquele que tem um período. E você pode encontrar em prova assim, ó, 0,2 e uma barrinha em cima do 2. Essa barrinha em cima do 2 significa que ele é o período. Você vai repetir ele sequencialmente, infinitamente, tá bom? Beleza. 152 dividido por 3. Então, ó, 152 dividido por 3. Vamos lá? 15 por 3. Olha que continha legal de se fazer. 15 por 3, isso dá 5. E não sobra nada.
Aí você vai descer o 2. 2 dá para dividir por 3? Dá ou não dá? Aí você fala, não, Felipe, não dá. Aí, qual é o erro que muita gente comete? Bota uma vírgula aqui e acrescenta um 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2. Aí vai ficar assim. Agora pensa um pouquinho comigo. Vai, eu, você e um amigo nosso. Nós 3. Eu, você e um amigo nosso. Nós 3 para o restaurante. A conta deu R$152. R$152. Aí vamos dividir para nós 3. Eu, você e um outro amigo. Dividiu para 3. Cada um paga R$5,66. Tá certo essa conta? Eu quero ir nesse restaurante sempre, né? Vou beber pra caramba, vou ficar bebão nesse restaurante aqui. Por quê que isso aqui tá errado? No bom senso, a gente já sabe, não pode. Se é 152, se fosse R$150 para 3, cada um ia pagar 50, concorda? Se é 152, como é que vai dar 5 e pouco? Tá errado. E é aqui que vem os detalhezinhos da prova. Porque a gente está acostumado a não dá para dividir. O que a gente faz? Uma vírgula e um 0. Aí chega aqui, dá ruim, dá ruim. Por quê? Porque não é assim que a gente deve fazer. Presta atenção. Deixa eu pegar aqui uma borracha, que eu vou te mostrar o que acontece nesse cantinho aqui. Vou até apagar essa conta errada que eu fiz, tá? Então, presta atenção, não é simplesmente esse lance de não dá para dividir uma vírgula e um 0. Olha só, 57 dividido por 2, tá? Isso aqui é um outro exemplo, 57 dividido por 2, outro exemplo. Isso aqui vai dar 2, sobra 1. Isso vai dar 8 e sobra 1. Esse 1 aqui, ele é o resto. 57 dividido por 2 dá 28 e resta 1. Tudo bem? 28 e resta 1. Se esse carinha aqui, ele é o resto, então você pode usar aquilo que você aprendeu. Uma vírgula e um 0. Porque a conta, ela tinha acabado. Percebeu? Ela tinha acabado, 28 e restou 1. Se você quer continuar essa conta, aí você bota uma vírgula e um 0. Aí vai dar 28,5. Beleza. Agora, quando você pega o 152 e divide por 3, isso aqui dá 5 e não sobra nada, né? Aí, você vai baixar o 2. Esse 2, ele é resto? Não. Esse 2, ele faz parte da conta. Ele acabou de descer. Então, isso aqui não é resto. Eu não posso botar vírgula e 0 se esse número aqui não é resto. Entende? Vírgula e 0 é quando o número é resto. Felipe, como é que eu vou saber se o número é resto ou não? Vou te dar uma dica. Você vai fazer o seguinte, Você está aqui. Chegou no 1, não chegou? Aí você vai fazer isso aqui. 28 vezes 2. Quanto é 28 vezes 2? 56. Com 1 que restou, 57. Então esse 1 é resto. Se ele é resto, eu posso botar uma vírgula e um 0. Aí vai dar 28,5. Agora, olha aqui. 5 vezes 3 é 15. Com 2 que restou, 17. O número que está aqui em cima é 17? Não. Então, esse 2 não é resto. Percebe? Se esse 2 ele acabou de descer e eu não consigo dividir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um 0
para tornar ele resto. Quer ver que ele agora é resto? 50 vezes 3, 150. Com 2 que restou, 152. Agora ele é resto. Então, entende o seguinte. Se eu acabei de descer um número e não dá para dividir, eu coloco um 0 e desço o próximo. Só que nesse caso, se eu tivesse aqui, por exemplo, um 7, eu ia colocar o 0 e eu ia descer o 7. Entende? Então, desci o número, não dá para dividir. Eu boto um 0 e desço o próximo. Mas nesse caso, eu não tenho próximo para descer. 152. Nesse caso, eu não tenho próximo para descer. Se eu não tenho próximo para descer, o que eu faço? Eu coloco 0 e encerro a conta. Então, deu 50 e restou 2. Mas se eu quero continuar, agora sim, eu boto uma vírgula e um 0. Aí vai dar aqui uma dízima periódica, tá? Então, vai ficar 50,66. Ou então, 50,6 e a barra em cima do 6. Tudo bem? É isso aí, né? 0 é isso mesmo, né? Dá 6 vezes 3, 18, para 20 sobra 2, bota um 0, vai dar uma dízimazinha. Show! Vamos lá. Então, ó, anotou essa diferença entre um e outro? É importante isso. Deixa eu pegar a borracha aqui, deixa eu apagar. Então, observa que a gente vai quebrando algumas lendas, alguns mitos aí que se falam na escola. Não dá para dividir vírgula e 0. Calma, não é assim não. Se o número desceu, eu não posso botar vírgula lá. Se o número desceu, dá para dividir? Dá, eu divido. Não dá para dividir, eu boto 0 e desço o próximo. Se não tem próximo, eu boto 0 e encerro a conta. Mas se eu quero continuar, aí sim, eu reabro a conta. E como é que eu reabro a conta? Uma vírgula e um 0. Muita gente erra isso aqui de bobeira. Fique esperto. 325 dividido por 16. 325. Deixa eu apagar lá em cima, para a gente ganhar espaço. Ó. 325 por 16. 32 por 16, 32 é o dobro de 16. Isso dá 0. Sobra 0. Aí eu vou descer o 5. 5 dá para dividir o 16? Não. Eu vou botar vírgula? Não, porque o 5 acabou de descer. Então, o que eu faço? Eu coloco um 0 e desço o próximo, mas não tem próximo para descer. Então, eu encerro a conta. Como é que eu sei que ele é um resto? Porque 20 vezes 16, ó, 16 vezes 20. Dica, multiplica por 2 e deixa para colocar o 0 no final. Dá 320. Com o 5 que restou, 325. Então, o 5 é o resto. Aí, o que eu faço agora? Se eu quero continuar a conta, uma vírgula, e eu reabro a conta. Eu coloco um 0. Tá bom? Então, só posso botar vírgula e 0 se for resto. Aí, aqui vai dar 3. Vai sobrar 2. Tá bom? Aí, o que eu faço? Se o número já tem vírgula, eu ganho o direito de acrescentar um 0. Porque 16 vezes 3 é 48. Para 50 sobra 2. Aí isso aqui vai dar 1, sobra 4. Aí eu boto um 0. Isso aqui vai dar 2, sobra 8. Aí eu boto um 0. Aí vai dar 5. Olha que interessante. Esse número, ele tinha toda a pinta de que ia dar um número decimal. Só que 5, o número decimal, uma dízima periódica, mas não. 5 vezes 16 sobrou 0. Então, ele é um decimal exato.
só que ele tem 4 casas decimais. É um número bem extenso, tá bom? E eu já coloquei de propósito, que é para a gente praticar bastante, relembrar a tabela, relembrar a tabuada, porque isso é importante, tá bom? Beleza. Então, esse número, ele não é uma dízima, ele terminou, ele é um decimal exato, tá? Por maior que seja, ele é um decimal exato. 918 dividido por 9. 918 dividido por 9. Desce o 9. 9 dá para dividir por 1? Dá. Não sobra nada. Você vai descer 1. 1 dá para dividir por 9? Não. Eu coloco um 0 e eu desço o próximo. Tem próximo para descer? Tem. O 8. E 8 por 9 dá 2. Então, isso fica 102. Tá ok? Beleza. E a última aqui? 11 dividido por 18. Eu vou pegar o 11, vou dividir por 18. Isso aqui vai dar 0, e um 0. Caramba, Felipe, e agora? Agora é sem preguiça, tá? Por que sem preguiça? Você vai para o rascunho lá, vamos ver. 18 vezes 5. Isso dá 90. Para 110, ainda dá para aumentar. 18 vezes 6. 48 vai 4, 108. Ah, agora sim. Então, deu 6. E sobra 2. O que eu faço? Se o número já tem uma vírgula, eu ganho o direito de acrescentar um 0. Aí, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 18 dá 18. Para 20 sobra 2. Percebeu o que vai acontecer, né? Então, isso aqui deu... Deixa eu apagar. Cadê a borracha? Isso deu 0,61111. Ou 0,61. E a barra, ela vai ficar, ó, só em cima do 1. Você não pode colocar a barra em cima do 61, senão você vai estar dizendo que o número é 0,616161 e não é. O 6, ele não se repete. Essa dízima aqui, ela é uma dízima periódica, tá? Porque ela tem um período composta. Por que ela é composta? Porque ela é composta por número que não repete e número que repete. Essa daqui, ó, ela é uma dízima periódica simples, porque todos os números que estão depois da vírgula, eles são iguais. Eu não tenho ninguém ali que não repete, eu só tenho 2 que repetem infinitamente, tá bom? Então, essa aqui é uma dízima periódica simples. Essa aqui é uma dízima periódica composta. Beleza? Beleza. Então, meus amores, bateu aí os nossos 30 minutinhos, até deu um pouquinho mais, né? 35 minutinhos, onde nós vimos muita coisinha lá de trás que a gente está resgatando devagarinho, não é isso? Então, vimos aí, ó, a partezinha de transformar em número decimal. Já começamos a falar um pouco de dízima periódica, mas vamos falar melhor disso. Então, isso é importante para que você resgate aí, ó, tudo aquilo que ficou lá atrás, que ó, já tinha um tempão que você não via, tá bom? Então, é isso aí.